pessoa consumir. O que falta ela consumir? Teve um filme com a Julia Roberts. Eram estudantes de medicina em Harvard. E foi muito legal, chama acho que Linha Mortal, alguma coisa assim. Hã? Não, não é o Sorriso de Mona Lisa. Hã? É Linha Mortal. Eles induzem um coma entre eles. E eles vão fazendo de tal forma que a pessoa morre durante alguns segundos. Eles vão cronometrando numa casa abandonada. É fantástico. O que eles estão querendo consumir? Qual é a última coisa que alguém pode... Eu já consumi meninas, eu consumi o corpo de mulheres, eu consumi o corpo de homens, eu consumi roupas, eu consumi carro, eu consumi música, consumi tudo. O que falta eu consumir? A morte. O esporte radical é chegar no limite da morte. E essa Linha Mortal mostra que eles... Por quê? Tem um cara lá, um dos estudantes, ele é riquíssimo, o pai é riquíssimo. E ele é o que mais deseja consumir a morte. Uns anos atrás, o neto do dono da Ferrari, do conde lá não sei o quê, ele tentou suicídio, era um sociólogo, tentou suicídio 2 vezes. E ele tinha seguranças para não deixar. Numa vacilada, ele pegou um dos Ferraris e foi e se jogou no precipício na Itália. Acobertaram porque não seria legal falar isso, né? Mas ele não via a hora de morrer. Os esportes radicais, eu quero consumir adrenalina, porque a adrenalina é quando o corpo reage perto da morte. E eu vou querendo consumir. Só que agora nós estamos consumindo religião. Esse mercado moderno, eu quero consumir religião. Eu quero consumir pregação. Eu quero consumir música. Eu vou no consumo. Eu quero consumir Deus. Eu quero chegar que é o pecado lá de Gênesis, da rebelião. Porque desde criança me ensinaram que eu tenho que consumir. Então vocês percebem como os jovens estão consumindo corpos? Ele pega uma menina hoje, ele fica, vai para o motel, dali 2 dias ele pega outra, e dali outro dia ele vai outra, ele quer consumir corpo. Não sei se vocês lembram, um filme, parece bobo, mas eu gosto muito de ficar filme, aí eu fico viajando. Minha mulher e meus filhos ficam doidos comigo, mas eu fico 1 semana, 2, 1 mês pensando no filme. Pensando onde ele está chegando, onde ele quer chegar. E aquele I want more brains. Eles voltam, a volta dos mortos-vivos. Eles querem consumir o quê? Cérebros. Marx diz isso, que a memória dos antepassados martela e esmiuça como um martelo na bigorna o cérebro dos vivos. Porque quem coordena os vivos são os mortos, a memória dos mortos. São eles que nos dizem, eu citei Marx, que já morreu, eu citei Weber, eu citei tantos outros que já morreram, o pensamento deles são vivos. E eles vêm para consumir cérebros e dar orientação, e a gente precisa pensar sério nisso. Até onde, qual é o limite do consumo? Porque um guri de 12 anos, 11, pega uma arma, mata o outro para pegar o tênis do outro. A vida já não faz mais sentido nenhum. Está lá em Apocalipse capítulo 18. Eles estão consumindo para luxúria. Nós não temos tempo de falar do Renato Ortiz, cultura e mundialização, e tempos modernos e globalização. O Ortiz é um culturalista, um sociólogo da USP, muito bom. Você vê que esse consumo está virando uma coisa maluca, não tem limites. É o consumo ilimitado. Perguntaram uma vez para o armador grego, foi 3 vezes que ele foi considerado o homem mais rico do mundo. E perguntaram para ele, Onassis, você é o homem 3 vezes o mais rico do mundo, quando é que você vai parar? Ele diz assim, só um pouquinho mais. Por quê? Lembra que eu falei do mercado com os atributos de Deus? O mercado nos dá uma noção de infinitude monetária. Qual que é o limite de se ter dinheiro? Você pode ficar muito assim, se eu dissesse para você, eu conheço um pastor que tem 1000 pares de sapatos. Nossa, e tal, e papapá. Mas você não fica surpreso se o cara tem R$1 milhão guardado no banco, aplicado. Porque o dinheiro traz... Qual é o limite de acumulação de consumo? Não tem. É infinito.
Quem que é o ser infinito na sociedade tradicional? Quem que é o ser infinito? É Deus. Mas agora o mercado te dá uma visão de infinitude. Quando eu tenho que parar de trabalhar para consumir? Não, eu só quero comprar minha casa, porque aí eu paro. Aí ele compra a casa. Mas sabe o que é? Vieram meus filhos e o meu apartamento só tem 2 quartos. Bom, então eu preciso comprar um de no mínimo 3. Mas aí nasceu outro filho, no mínimo 4 quartos. 4 eu e minha esposa, um que é escritório, um para o meu filho e um para minha filha. Puxa, mas chega sábado, às vezes eu quero ir para um sítio, alguma coisa, eu vou comprar a casa. Mas eu preciso de um carro maior, porque para ir não dá, não cabe todo mundo. Aí eu compro um carro maior. Mas sabe que esse carro é grande, mas ele não tem potência no motor. Eu preciso de aquele lá, né? Avião. Mas aí também aqui, Fernão Dias, para vir no meu sítio Atibaia, às vezes a gente quer ir na praia, as crianças querem conhecer praia, a gente fica na praia, vou na praia. Mas também só praia e sítio, a gente... Onde para isso? Puxa, eu tenho que pensar na minha velhice. Eu tenho que ter uma casa para eu alugar, né? Porque chega na minha velhice, eu tenho uma casa, eu alugo, eu e minha esposa, a gente vai viver. Mas olha, os negócios estão crescendo. Onde para isso? Onde para a igreja neopentecostal com o consumo? Como o Edir Macedo falou, o meu desejo é consumir a Globo. E quando vai parar aí, não vai. O próximo é pôr alguém na presidência, porque já tem isso. Tem que ter um evangélico na presidência. A hora que tiver na presidência, mas nós precisamos conquistar outros povos. As galáxias, se tiver um ET lá em Marte e não tiver uma universal ou uma igreja evangélica lá, mas nós precisamos ir para Marte. Onde é o limite? Onde é o limite? Você já viu como a gente consome Bíblia? Às vezes eu fico olhando em casa e digo, por que eu tenho tanta Bíblia assim? Eu consumo Bíblia, produto gospel. E o mercado sabe disso. Onde é o limite dessa crise neopentecostal? Da onde que a gente chega?